Pergunta, até que horas é o encontro? É às 6. Às 6, tá. A gente tenta manter 1 horinha mesmo, não passar muito para não cansar a gente. Tá. Para a gente garantir. Tá, eu vou sair uns minutinhos antes só, tá? Tá bem, tranquilo. Então, a gente está lendo esse livro, que é a Pedagogia Waldorf, Caminho para um Ensino Mais Humano. Ele é um fundamento do que é, né, a Pedagogia Waldorf e traz práticas também para a gente trabalhar, em primeiro lugar, em si mesmo, porque essa é a base, né, da pedagogia, e também num contexto escolar, né? Então, como a gente trabalha com as crianças. A gente já fez a leitura da primeira e da segunda parte do livro, e agora a gente está indo para a terceira parte do livro, que são os fundamentos gerais. Oi, Iris! Que linda! E aí, justamente nesse capítulo, ele vai trazer o ensino em crise, né? Então, a primeira parte é curioso, assim, porque ele já traz, né, é super contemporâneo o que ele traz de crítica ao atual modelo, né, de educação. Então, lá na primeira página, aí, normalmente eu coloco aqui para compartilhar a tela com vocês, com o livro. Aí vocês podem ir acompanhando a leitura. Vou só colocar aqui. Estão vendo? Sim. A terceira parte, fundamentos? Sim, Ana. Sim, tá aparecendo, Ana. A gente vai lá. Nesse trecho, né? Nada mais difícil do que determinar em poucas palavras o que poderia ser o fundamento e a meta de uma pedagogia. Quando discursava, certa ocasião, sobre as características de sua pedagogia, o próprio Steiner afirmou ser necessário discernir as causas íntimas que agem atualmente na natureza humana, a fim de integrar o ser humano corretamente na vida social, como ser formado de corpo, alma e espírito. Vocês veem o cursor? Sim? Sim, Ana, tô vendo. Tá bom. É que eu não tô vendo vocês. Se eu vejo a tela, eu não vejo vocês. Vocês estão vendo menor ou não aí? Estamos vendo menor agora, Ana. Tá, então peraí. Foi. Então, nesse primeiro ponto, ele já nos provoca, né, a pensar que a pedagogia, ela não é algo que diz respeito a uma dimensão só do ser humano, né? Então, ele traz realmente essa dimensão de que se eu perco de vista que o ser humano tem três, né, grandes aspectos, 4 corpos, corpo físico, corpo etérico, corpo astral e o corpo do eu, se a gente perde essa noção, a gente não chega no que seria a tarefa, a meta da pedagogia. E aí ele vai dizer, então, que toda aquela crítica à escola materialista, né, de formação, ela tem um fundamento porque ela desenvolve apenas uma capacidade, uma dimensão desse ser humano, né? E aí ele traz os exemplos, né? A indústria do saber, o conhecimento é uma mercadoria que se oferece no mercado da instrução, os valores institucionalizados que a escola instila são de natureza quantitativa, a gente mensura... Oi, Paulinha, bem-vinda. A gente mensura
como mercadoria. Então, eu entrego um produto e eu recebo alguma coisa. E essa coisa é material, é verificável, mensurável. Mesmo os que se debruçaram para pensar criticamente essa forma de ensino escolar, eles também viam uma visão não posso falar assim, que é feio, uma visão limitada, no sentido de só um aspecto da entidade humana está sendo observado, que é o cognitivo. Eu não vou incorporar as outras dimensões, a dimensão espiritual e a dimensão emocional. Como área mesmo do conhecimento, a pedagogia ela ficou muito pouco tempo independente, porque primeiro ela foi da filosofia, uma disciplina, né, e depois ela se tornou um pouquinho independente, mas aí o século XX já fez já abafou ela, né, porque aí entrou realmente na visão mais biológica, né, a pedagogia a serviço da biologia, de outras ciências, e ela perdeu completamente de vista o seu objetivo primeiro, que era a formação do ser humano. E aí ela passou a ser o que ele chama de um conglomerado de receitas. Então, poderia surgir a seguinte ideia: já que não existe nada que seja uniforme, eu posso incluir o conceito e o conteúdo dessa pedagogia, considerando qualquer referência. E o que o Steiner vai propor é uma referência baseada na investigação do ser humano a partir da visão da antroposofia, que é esse ser humano formado de corpo físico, de corpo etérico, de corpo astral e de um corpo do eu. E ao se debruçar sobre o desenvolvimento de cada um desses corpos, eu vou chegar ao objetivo da pedagogia, que é a formação do ser humano, né? E ele faz um longo, assim, ele usa uns 2, 3 parágrafos reclamando, né, fazendo uma crítica a essa visão materialista e produtivista da educação, que cobra desse jovem que ele tenha certos valores e certas capacidades e habilidades, mas ele não forneceu esses valores, ou a possibilidade de exercício desses valores durante a sua formação. Então, ele até diz, né, é esperado, né, que ele seja criador, disposto a abordar novos problemas, que possua espírito de iniciativa, mas as queixas constantes consistem no fato de que nem mesmo essas exigências são cumpridas, pelo que atualmente recebem uma formação tradicional. Então, nem esse papel de atender a uma demanda externa, ou seja, do mercado, da profissão, da utilidade do ensino, a formação tradicional não tem dado conta. E aí ele vai trazer, então, que a pedagogia Waldorf vai sair desse lugar de entregar um produto que corresponde aos anseios externos do mercado, da ciência e do que a cultura está esperando desse indivíduo. Gente, desculpa, só vou pegar a cesta, é rapidinho, tá? Tá bom, Ana. Eu vou fazer um comentário enquanto isso. Não, é muito interessante que isso, né, foi escrito há 100 anos, né, praticamente. Então, como pode, desde aquela época, já ter, né, ele já tinha essa visão, e o que hoje a gente já é flor disso, né, já é um fruto, né, então,
Eu acho que mais por isso é que a gente vê como é importante mesmo tudo isso que ele falou há 100 anos atrás. Né? É muito incrível. Tá, eu tava pensando exatamente isso. Falei, nossa, mas hoje a gente tem essa clareza de que não atende, né? Nem o mercado. Mas não sei, os comentários dos nossos pais ou dos nossos avós falam que atendia. Né? Não sei, meu pai, minha avó falavam que assim, que eles estudaram, não fizeram um ensino tão extenso, né? Ensino fundamental e médio, não sei o quê. Minha avó acho que estudou muito menos, mas que o conhecimento que ela adquiria na escola atendia as necessidades do mercado, assim, né? Então, era letrada, tinha entendimento de texto, né? E aí, hoje, eu acho que sim. O Steiner estava prevendo que ia piorar, né? Porque parece que piorou muito. Não, e é incrível, assim, porque, mas talvez por isso, assim, em casa, as pessoas tinham essa convivência, né, tendo o ser humano como um todo. Aí a escola acabava, eu acho que, colocando esse conhecimento em caixinhas, né, então, desmembrado. Só que hoje, a gente já é fruto desse conhecimento desmembrado, né, e aí, hoje em casa, então, não tem mais essa vivência do indivíduo como um todo para a escola trazer isso. Então, ficou tudo só esse conhecimento em caixinhas, né? Escola e casa. Então, eu acho que por isso que é mais importante ainda a escola, ainda mais sendo em tempo integral hoje em dia, né? Muitas delas. Então, a escola trazer esse indivíduo como um todo para o entendimento, né? O educar diferente do que era antes, né? Sem dúvida. E aí a gente tem a verificação das doenças, né? Como um indicativo para a gente de que não funcionou essa especialização, né? Botar em caixinha não funciona porque a gente não é caixinha, o organismo é vivo e ele é integrado, né? E aí a gente estava falando com a Fabi um pouco mais cedo, a gente, cada vez que a gente refina mais a nossa intuição, a gente vai tendo sinais, né? O corpo faz ele identifica, né? Assim, eu senti uma dor, eu senti um aperto. A cada momento que a gente está mais alinhado com a nossa intuição, a gente vai conseguindo responder a essas manifestações de uma maneira mais interessante, assim, sem tanto sofrimento, né? Que a gente já fica, eu já senti isso antes, já sei como lidar com essa emoção, com essa situação, né? E isso é o processo do amadurecimento mesmo. E que se a gente botar em caixinha, a gente vai colocar lá, não, dor de estômago, toma um remédio. Palpitação, toma outro remédio, né? E não é, as coisas estão, de fato, sempre muito conectadas, né? E o Steiner vai falar, então, dessas lacunas, e ele vai dizer que a pedagogia Waldorf vai trazer uma cosmovisão muito diferente desta que está colocada na educação tradicional, né? Então, em que o ser humano tem essas múltiplas dimensões e que toda a nossa tarefa vai ser sair dessa lógica de consumo de um ser humano que serve a alguma coisa, né, e que foi feito para, ele usa esse termo mesmo, né, as opiniões que houve, tudo isso o transformam num mero consumidor de informações e não de exercício da sua liberdade, do desenvolvimento da sua personalidade. O desenvolvimento da personalidade, ele só vai acontecer quando a gente exercita a nossa liberdade, que é toda a tarefa do caminho espiritual, antroposófico, é a gente ser livre, né? É a gente, de fato, conseguir exercitar esse músculo que é o livre-arbítrio, que a gente não compartilha com os outros reinos, né? Com o reino animal e com o reino vegetal, mineral, muito menos, essa possibilidade de escolha. E o ser humano é esse que consegue pensar sobre si mesmo,
olhar para dois caminhos, decidir entre um caminho e outro, assumir consequências entre um caminho e outro. É no exercício dessa escolha que a gente exercita a nossa liberdade, e é repetidas vezes que a gente exercita a liberdade que a gente tem o aflorar da nossa personalidade mesmo, né? Um amadurecimento, um desenvolvimento. Ana, mas em algum momento da história da humanidade isso já foi vivido ou já não alcançamos? Já foi vivido. A gente viveu num livro que chama Teosofia, a gente vai ter bem mais claro assim o desenvolvimento dessas eras. Tem gente muito melhor do que eu para falar sobre isso. Mas o que eu posso dizer é que no estado, na época cultural que a gente está vivenciando, é a época que a gente está saindo de um estado de adormecimento da consciência para um estado desperto da consciência. Então, que a gente precisa fazer esse esforço cotidiano para chegar nesse grau de exercício de liberdade. Então, a gente erra, aí a gente vai lá e se depara com, de novo, a mesma situação. Isso tem a ver com o que a gente falou no último encontro, da nossa individualidade encontrando a hereditariedade. Ou seja, os ciclos de renascimento, morte e novo nascimento. É complexo, assim, falar rapidamente sobre esse tema, mas tem dois livros que eu recomendo, Filosofia da Liberdade e Teosofia, para esse tema, assim. E aí, no meio desse conformismo, né, de uma educação completamente equivocada, lá na página 79, ele vai trazer para a gente a... Cadê? Ui. Vocês estão vendo? Não. Ainda não. Agora sim. Então, tá lá. Ora, no meio de tal conformismo, existem, felizmente, vozes que se erguem contra esse rumo das coisas. Movimentos que querem alertar a consciência do homem contra os perigos que o ameaçam, e impulsos práticos que se opõem a isso. Um deles é a pedagogia Waldorf. Então, aqui eu acho muito bonito, porque em nenhum momento a gente vai dizer que esta é a pedagogia, porque ela não é. Ela é uma voz dissonante do que está colocado, né, como ensino tradicional. E ela é dissonante porque justamente vai incorporar novos valores. E o valor principal é o valor da humanidade. Humanidade, no português, que quer dizer o conjunto de todos os seres humanos, mas também humanidade no sentido daquilo que é próprio do ser humano, né? Da qualidade do que é humano. E o que é esse humano? Aí a gente volta lá na entidade humana, quadrimembrada, dos 4 corpos, das 3 dimensões, do pensar, do sentir e do atuar no mundo, né? Tá claro até aqui? Querem fazer alguma pergunta? Vamos seguindo? Ele vai dizer, então, que a antroposofia tem que ser a base, assim, o pano de fundo do professor que vai atuar nesse ensino que está em crise, né? Então, lá no final da página 79, vou compartilhar de novo. No final da página 79, ele diz, né? De acordo com essa cosmovisão, o mundo e toda a existência têm um sentido. Nada é obra do acaso. O homem, fazendo parte do universo, também tem estrutura e sua existência tem sentido. Ele se projeta na humanidade.
Aí, aquilo que eu falei, da palavra em português ter esses dois sentidos, como conjunto de todos os humanos e a qualidade do que é humano, né? Mas a pedagogia Waldorf não se limita a essa visão. Baseia-se fundamentalmente no encontro entre homens. Em primeiro lugar, naquele entre o professor e o aluno. Toda a pedagogia está, pois, centrada neste fenômeno arquetípico. Ao mesmo tempo, humano e interhumano, a relação aluno-professor. Ela é o cerne da pedagogia Waldorf. Por que ele vai dizer isso? Porque, como princípio pedagógico, a gente tem como fundamento a imitação para o primeiro setênio. Então, se eu não tiver esse professor numa relação de equilíbrio, em que ele saiba exatamente o seu papel e ele reconheça esses serizinhos que vieram habitar aí a vida escolar, né, dele como uma missão, se eu não tenho essa clareza, eu de fato não consigo fazer uma educação transformadora, no sentido que ele nos apresenta, né, que vai dar sentido para a vida, que não tem obra do acaso, que a gente sempre está tendo reencontros kármicos. E aí ele vai falar, então, lá na página 80, que o professor é o realizador da pedagogia Waldorf. Então, diante de cada aluno, o professor olha para si mesmo, porque o princípio da autoeducação está aqui, né, assim, tá pairando, ele olha para si mesmo e reconhece o encontro kármico, principalmente nos contextos de conflitos, né, quando eu tenho alguma dificuldade ou quando esse aluno apresenta algum problema, né. Então, cada professor deveria ter sempre presente a evolução de si mesmo, como indivíduo, e dos indivíduos a que ele foi submetido, né, na tarefa, na qualidade aí de responsável pelo desenvolvimento dessas crianças. Queria que a Maíra estivesse aqui, porque eu acho que ia ser importantíssima ela ouvir isso, porque o contexto dela ali é bem difícil, né? Mas esse encontro um a um, né, na relação, é o que vai gerar sentido mesmo de existência para esse adulto, né? E para essa criança que vai se desenvolver com esse adulto, né? Então, esse professor, ele sabe da matéria, e eu acho bonito porque ele traz, assim, da qual ele é mensageiro, mas ele reconhece que ele está integrado num mesmo universo que esse aluno, né? Então, que não tem uma parte hierárquica, né? Não tem uma noção de autoridade em que um é mais que o outro. Não, a gente compõe, coabita o mesmo universo. Nesse momento, eu ocupo a posição de professor, de ser imitado, né? Quais são, então, as qualidades que esse professor precisaria desenvolver? Ele já fala que não é o ensino específico, especializado, mas uma qualidade superior que é de força e segurança, diante da responsabilidade que ele tem de levar essas crianças, né, no ensino. E qual que é a tarefa principal, então, da escola que esse professor vai atuar? É o desenvolvimento social, né? É a convivência desses indivíduos e o desenvolvimento de cada indivíduo no meio social. Então, a tarefa da pedagogia Waldorf deveria ser essa, né? A formação do ser humano na vida social. Que era isso que a gente estava falando antes. Porque que antes aquilo que a gente recebia como comunidade, como saber ancestral, ele era suficiente para a existência, né? Porque, de alguma forma, ele estava coerente. O que a gente tem hoje é uma incoerência dessa vida social,
porque a gente não ocupa os papéis. Vou dar um exemplo. A gente vive numa situação em que a gente fala uma coisa, sente outra coisa e faz outra coisa. Então, essa incoerência gera doença para o ser humano. Quando a gente está num contexto em que o professor vai apresentando as esferas, o sentido da vida, e isso vai se dando em etapas, através de vivências, esse ser humano vai ganhando confiança. E eu acho muito bonito, porque ele fala, nunca é demais criar um ambiente de confiança. A gente nunca vai ouvir, fulano está preso porque, nossa, ele confiou demais na vida. Ele tinha muita fé. Entende? Assim, estou usando um exemplo meio esdrúxulo, mas assim, uma qualidade que, se a gente experimenta, segurança, confiança, força, são qualidades que a gente desenvolve e que aquilo ele não vai embora, né, da gente, porque aquilo forma a gente. Um pouquinho mais para frente ele vai falar, forma, inclusive do ponto de vista físico, ajuda a formar órgão, né? Então, é muito contra-hegemônico, né? Os biologistas piram, né? Quando a gente fala, né, disso, assim. Porque como é que um estado de espírito ou uma qualidade emocional de um indivíduo vai influenciar na formação de um físico de outro, né? E o Steiner vai apresentar isso, inclusive com método científico, né, para a gente verificar. Bom, o professor, então, deve ter essa clareza, né, e saber quais são as causas íntimas que atuam na natureza humana. E não de uma forma abstrata, filosófica, mas de uma forma bastante comprovável, né, verificável. E aí ele pode se desesperar diante dessa tarefa, porque ele vai falar, meu Deus do céu, então não é só ensinar a regra de 3 para o professor de matemática ou ensinar, né, colocação pronominal para o professor de português, mas é integrar esse ser humano na vida social, né? Como é que eu faço isso? É uma super responsabilidade, né? Mas aí ele vai dizer, quem medita sobre as várias partes da referida sentença, que é integrar, né, esse ser humano na vida social, é tomado de pavor diante da responsabilidade e da imensa tarefa, né, que ele tem diante de si, né. O professor se julga impotente diante do aspecto cósmico de sua incumbência. Apesar disso, ele não precisa se desesperar, então ele já, em seguida, ele já salva a gente, né, e fala assim, ele deve estar consciente de que a criança também está protegida por forças espirituais. Se o professor não está consciente disso, ele se desespera. Se ele não está consciente da biografia humana, que é a base da antroposofia, o entendimento da nossa existência, né, como nascimento, desenvolvimento, morte, novo renascimento, ele se desespera e ele fala, não vou dar conta, né? Mas se ele reconhece essa ajuda espiritual, reconhece esses encontros kármicos, essa ajuda vai ser mais intensa ainda, porque ele vai lembrar que o trabalho dele não quer dizer, não visa, né, o desenvolvimento só do intelecto ou dos sentimentos dos seus alunos, mas, sobretudo, um desenvolvimento espiritual, né? Então, aí é a parte importante da vida meditativa do professor, porque não é tarefa e da organização escolar que mais para frente ele vai trazer, né, como a comunidade sendo esse órgão espiritual, né, que também se revê, que também pratica junto, né. E aí o Steiner revelou, então, que cada membro da personalidade do educador atua principalmente nos membros inferiores do seu discípulo,
né? Então, o meu corpo astral vai atuar diretamente no corpo etérico da minha criança, no segundo setênio. O meu corpo da personalidade, o eu, o desenvolvimento moral vai atuar na corporalidade astral daquele jovem do terceiro setênio. Então, vai ser sempre isso, né? Se isso ficar confuso, a gente volta e relê também, tá bom? Só vou seguir para a gente conseguir dar conta de tudo. Como eu falei dos princípios pedagógicos, ele vai sempre ter essa dimensão, né, de que no primeiro setênio o princípio pedagógico é o da imitação. Então, aquele adulto digno de ser imitado, ou seja, aquele adulto que se autoeduca, né? Tive uma ação, reflito sobre ela, escolho um novo caminho, exerço o livre-arbítrio e sigo, né? Princípio pedagógico, então, do primeiro setênio é a imitação. No segundo setênio, é essa autoridade amorosa. Então, não vai mais adiantar só agir e a criança vai imitar, como a gente faz hoje, né? Você começa a varrer, a criança começa a varrer, ela te imita. Você começa a cantar, ela canta. No segundo setênio vai ser uma autoridade venerada, amorosa. Então, vai vir mais por essa dimensão do sentir mesmo, né? Das emoções e daquilo que traz encantamento. Então, é tarefa do professor. Eu gosto muito dessa palavra entusiasmo, né? Que é colocar Deus dentro. Então, ficar cheio dessa divindade, assim, para que o outro reconheça e também se encante. E no terceiro setênio, é o resultado da observação e da vivência própria, né? Que aí já é o exercício da própria liberdade mesmo, que vai chegar lá com a maioridade, né? Aí ele traz a figura do professor de classe como muito contra-hegemônico, né? Então, a gente tem um professor que carrega uma turma ao longo de 8 anos. Então, ele vai na primeira aula do dia e ele é o professor que vai trazer matérias generalistas, que eu não preciso de um conteúdo específico. Ele vai dar português, matemática, história, geografia, química. E o ensino vai ser em épocas. A gente vai ver depois, mais para frente, o que significa isso, né? Mas a qualidade de se ter um professor que acompanha o desenvolvimento dessa turma é enorme, porque ele vai medir com a régua da avaliação cada indivíduo. Então, é diferente de um sistema ângulo, enfim, qualquer sistema de avaliação, que eu tenho lá, onde é que esse aluno precisa chegar. No final do terceiro ano, esse aluno tem que ter esse conhecimento. Para esse professor, não, porque esse professor, ele conhece o João, ele sabe de tudo que passou pela vida do João, ele vai acompanhando o João no seu desenvolvimento, né? É aí na página 83 que ele fala: nunca é demais estimular a sensação de segurança e de força que a criança obtém dessa circunstância, de ter uma pessoa que acompanha, que ela não fica trocando de professor toda hora, todo ano, né? A gente não troca de tio, de padrinho, de pai, né, todo ano. E o professor tem essa tarefa tão especial, que é a de apresentar para esse mundo social, né, esse ser humano. E se a gente fica trocando, né, é claro que a gente vai ter um prejuízo, né, uma fragmentação. Inclusive de criar vínculos, né, Ana, que eu acho que é uma dificuldade moderna, né, de criar vínculos profundos, assim, né, a versatilidade, como a gente muda, né, de trabalho, de relações, eu percebo que é um desafio, né, você criar vínculos profundos e lidar com, inclusive, com as partes difíceis, né, porque somos humanos.
Eu vi uma matéria falando sobre isso, né? E aí questionando o professor fica 8 anos, e se ele não tem uma boa relação com a criança? Vai aprender a lidar com a dificuldade da relação, né? E é justamente isso, né? Porque ele sendo adulto e sabendo da tarefa dele, que não é passar conteúdo, mas sabendo que é promover o desenvolvimento espiritual daquela classe, ele vai ter que se trabalhar, né? E é isso, a vida é feita de relações de simpatia e antipatia, né? Então, ele vai ter que trabalhar isso ao longo desses 8 anos. Mas a qualidade que a gente vai chegar lá no final é incrível, né? Porque eu tive alguém que acompanhou de fato, né? Não foi fragmentado. E tudo que o ensino tradicional faz é fragmentar o conhecimento, é fragmentar as relações, né? E é a descartabilidade mesmo, né? Das relações. E aqui ele vai propor que não, que o professor de classe é essa espécie de guia, né? E aí, então, a meta dele não é uma matéria, nem todas as matérias, mas é o desenvolvimento dessa classe que ele vai acompanhar, né? E aí, para conhecer melhor esses indivíduos, ele vai se aproximar muito do âmbito da família. Então, ele faz visitas às casas, ele conhece, né, além das reuniões em que os pais estão presentes e falam sobre o desenvolvimento da classe, né, da faixa etária, dos problemas, dos conflitos, ele vai estar em contextos festivos, né, de receber uma visita, de estar ali, né, na vivência de fato. Que mais? Então, o Steiner diz, né, que esse personagem tão importante para a formação, ele não pode sair de cena todo ano, né? Então, é muito triste no ensino tradicional que a criança mude de professor todo ano, porque ela é sofrido, e é sofrido para os dois, é sofrido para o aluno, é sofrido para o professor também, só que o sistema de ensino não olha para as necessidades mais afetivas do indivíduo, ele vai olhar para outras coisas, para outros parâmetros, né? Na escola Waldorf, a gente mantém, então, esse professor de classe, e aí os professores de matéria entram, só que esse professor de classe está muito próximo dos professores de matéria, de trabalhos manuais, de línguas estrangeiras, de educação física, de modo que ele consegue dar também mais características para esses professores especializados, né, da sua turma. Então, não é de admirar que o professor de classe seja o próprio símbolo do espírito Waldorf. Porém, tudo tem seus limites, e ele diz que com 14 ou 15 anos é o momento de ter um corte, porque na própria biografia humana, esse é o período, 14, 15 anos, que a gente precisa encontrar mesmo uma barreira para se opor, porque é do desenvolvimento humano esse questionamento. Então, a gente não vai mais querer esse guia, e a gente vai tentar exercitar o mais da nossa autonomia individual, que aí já tem um despertar do desenvolvimento da personalidade, né? E isso condiz com o desenvolvimento anímico espiritual de jovens que nessa idade se opõem a toda e qualquer tutela. O 9º ano escolar é, em geral, um ano bastante turbulento, pois a libertação do regime do professor de classe coincide com a própria virulência da época pós-puberdade. É uma situação um tanto caótica, onde os professores devem ajudar os alunos na tarefa de encontrar a si mesmos, porque é um momento de questionamento da própria existência, essa fase dos 14 para os 15 anos, que vai culminar, quando bem vivida, numa maioridade saudável, né? Então, é a fase mesmo de se contrapor à autoridade que vem do outro, enfim. Mas ele continua tendo um tutor da sala, que é uma espécie de guia, mas que não tem esse encontro diário como professor, né?
Ele fala isso, inclusive, para o ensino superior. Então, que essa figura de um tutor, de alguém que alinhava essa classe, também deve estar no ensino superior. E, realmente, né, se não tem esse ensino fragmentado que muitos de nós tivemos nas faculdades, né, professor super especialista e não tem nada que realmente harmonize, né, ou seja, que a gente consiga ver o sentido daquilo tudo que a gente está aprendendo de maneira fragmentada. Ana, tenho só uma dúvida rapidinha, que eu não sei se eu perdi, mas enfim. No médio, então, não tem nenhum professor de sala mesmo essa fragmentação, né? Tá. Mas eu tenho tutor da sala, do médio, né? Que o tutor vai ser definido, muitas vezes, pelos próprios alunos. Então, pelas características deles ali. Então, uma sala de jovens super artistas, assim, é natural que queira um professor que dialogue nesse lugar da arte. Uma sala de, sabe, é meio que uma... Parece que é o etérico, né? Assim, a ligação com... Não, e eu achei super, assim, curioso, porque quando é no primeiro setênio, por exemplo, é a índole do professor que conta, né? Então, isso está ligado ao etérico, né? Assim, eles estão desenvolvendo o etérico mais, né? Uhum. É que começa a tudo, mas enfim. Aí o segundo setênio já trata das emoções do professor, né? Mas eles já estão desenvolvendo eu, né? Mas o professor tem que ser seguro na forma emocional, né? É isso. No segundo setênio, o professor está desenvolvendo eu e as crianças estão desenvolvendo o corpo astral. Aí tem que mais o professor tem que estar assim mais ligado ao temperamento, não é isso? Ao temperamento dele, emoções, né? A ser amado e tudo, não é isso? Sim, é pelo encantamento, né? Que ele vai conquistar esse princípio pedagógico, né? Da autoridade. E parece que no terceiro setênio, ele já trata do médio, né? Ele já vai pro médio. E aí é mais, a criança está desenvolvendo eu, mas parece que o que conta do professor é meio que a ligação do etérico, né? Não sei. Você falou que eles se identificam com o professor, então parece que é quando a sala, assim, por exemplo, já está ligadas, né? É o espírito da coisa, é o espírito da sala, né? Então, que é aquele professor que eles elegem ser o tutor, né? Não sei. Isso. Tem tutor que não é escolhido pelo grupo, mas que às vezes é escolhido pelo corpo pedagógico mesmo. Pelos pais. Porque essa figura do tutor no médio tem a ver com o desenvolvimento da personalidade desses jovens, né? Então, às vezes, é uma sala que teve muito entra e sai de criança, por exemplo. Ela não passou por um processo tão contínuo, né, de desenvolvimento. E aí, lá na frente, a gente vai precisar de alguém que traga para essa turma o posicionamento no mundo. Então, é alguém com uma forte posição política, com um ímpeto de transformação social, que é o que eles estão precisando, entende? Então, porque ao longo lembra que toda a tarefa do professor é apresentar esse mundo social, e esse mundo social caótico, em que eu vou intervir como indivíduo, né? Então, se eu tenho, lá no final do terceiro setênio, né, eu tenho um tutor que me apresenta possibilidades de intervenção prática na vida social bem-sucedido, eu
eu tenho a minha tarefa de desenvolvimento mesmo, né? Eu consigo corresponder. Se eu chego lá e vejo adultos que não sabem o seu papel social, a sua responsabilidade, muito menos a força de vontade para atuar no mundo, na transformação, né, no combate à injustiça social, por exemplo, eu vou ter enfraquecido a minha vontade, que é a tarefa lá do primeiro setênio, lembra? Que é a educação da vontade. Por isso a gente faz ritmo, a gente repete todo dia a mesma coisa, a gente tem tarefas, a gente cumpre responsabilidades. Tá fazendo sentido para vocês? Sim? Tá sim, Ana. Eu não sei se você viu a pergunta da Maíra, porque ela colocou aqui no chat que ela não está conseguindo falar. Ah, tá. Fiquei com uma curiosidade. Na prática, é mais normal que o professor acompanhe os 8 anos, ou acontece muito de o professor, por problemas modernos, não consiga acompanhar todo o ciclo. Maíra, não sei te responder se... Assim, já vi situações e situações. Já vi turma que teve 2 professores de classe, então um levou até o 6º, depois o outro seguiu. Mas é uma orientação de que a gente, quando assume uma turma, que a gente assuma um compromisso por 8 anos da nossa vida. Não sei se eu respondi, mas assim, é parte dessa missão do professor Waldorf, como se fosse um voto, sabe, de levar. É mais comum a gente ouvir professores que estão hoje na casa dos 50 anos, de que eles levaram 2 turmas, né? E aí, em seguida, enfim, se aposentaram ou viraram formadores de seminário, né? Então, isso era uma coisa mais comum antes. Mas é tarefa da escola garantir que esse professor tenha condições de ficar durante esses 8 anos com essa turma. Ou seja, ter as condições materiais, anímicas, para isso acontecer. Porque, claro, se eu tenho um contexto de que sai um monte de aluno, que é o contexto que a gente está vivendo agora, que a escola perde nessa balança financeira, o professor também, ele vai viver isso, essa oscilação. E ele viver isso em termos anímicos vai comprometer completamente esse desenvolvimento aqui que ele está nos colocando, que não é ir lá e ensinar a regra de 3, né? Ou dar um conteúdo específico de uma matéria, mas que é integrar esse ser humano, esse conjunto de indivíduos na vida social. Né? E aí, acho que dialoga com essa sua pergunta, Maíra, a autonomia do professor Waldorf, que ela é muito grande, ele fala no final do texto, né, na 86, na 87, que o professor, ele tem, sim, essa autonomia dentro de certas balizas, porque a gente sempre vai ter o tutor da escola, que seria essa visão um pouco mais de fora, não tanto no cotidiano, né, o médico escolar também, que vai dar condições para que ele possa intervir para o equilíbrio da sala ali, dos temperamentos e da forma como os conteúdos são apresentados. Mas essa autonomia não é absoluta, porque toda a organização escolar está baseada no princípio do associativismo, né? Então, é uma forma horizontal de organização. A gente não vai ter um diretor que vai ser superior a esse professor. O colegiado dos professores é essa reunião como se eles próprios se orientam, né? Então, eu não tenho um professor acima do outro, assim, mas é nesse âmbito do colegiado e das reflexões horizontais que eu tenho a dinâmica escolar, né?
Entre as qualidades que esse professor precisaria desenvolver, então, ele cita 3, que é um conhecimento profundo do ser humano, à luz da antroposofia, então não adianta, e ele fala isso, né? Então, se o professor for um agnóstico, um ateu, ele não tem como, porque ele precisa professar essa visão de mundo e essa visão do ser humano, que é a visão antroposófica, para condizer com a antroposofia. Então, ele precisa ter, primeiro, esse pano de fundo da antroposofia, segundo, uma clareza muito grande da biografia humana, né, do entendimento do desenvolvimento da vida mesmo, né, e do que acontece em cada fase da vida. Se ele não for um estudante disso, dificilmente ele vai conseguir levar uma turma, porque ele vai se deparar com situações em que a relação de simpatia e antipatia vai arrastar ele. Ele não vai conseguir observar um fenômeno que acontece e que é comum a todos os humanos nessa fase da vida, por exemplo. Então, quem vai dar isso para ele é o estudo da biografia. Como ele chega nisso é através do trabalho meditativo dele, da autoeducação. Então, ele vai ser um grande observador do desenvolvimento desse indivíduo, de cada indivíduo, né? Então, o professor não deve nunca sucumbir à tentação de dizer, de simplificar, né, por meio de generalizações do tipo bobo, inteligente, aplicado, preguiçoso, disciplinado, indisciplinado, que se a gente pudesse, né, um dia eu vou fazer essa pesquisa, a gente pudesse gravar as falas de salas de professores de escolas tradicionais. Assim, eu coloco a minha mão inteira no fogo, que ela é 90% do tempo essa dicotomia. Fulano é bom, fulano é ruim. É preguiçoso, é aplicado. É bonzinho, é malvado. Indisciplinado, disciplinado. Por quê? Porque é muito difícil, numa sala de professores convencionais, assim, de escola tradicional, a gente olhar para a gente. Porque dá muito trabalho. Que é um rever o tempo todo, né? Então, essa é a primeira qualidade a ser desenvolvida no professor, né? A segunda é ter como base, né, da vida social, o amor. O Steiner vai falar isso muito mais, assim, e menos romanticamente, mas é um amor altruísta, né? Ou seja, aquilo que eu faço para o outro é algo que vem realmente de um desejo de que o outro seja feliz, né? Então, e de que eu não preciso receber nada em troca por isso, né? Mas é um amor, é o desenvolvimento de um amor genuíno. E as qualidades artísticas, que aqui não tem a ver exatamente com uma habilidade técnica, estética, mas mais que isso, com o se debruçar diante de uma matéria bruta e ir lapidando e fazendo experimentações e chegando a um estado de arte mesmo. Então, ele fala que toda aula é uma obra de arte. Então, ela deve se comportar como uma obra de arte. Quando a gente pega os cadernos de criança, assim, né, principalmente do ensino do Fundamental 2, a gente vai ver, assim, pequenas obras de arte mesmo, assim, que são muito lindos, porque aquilo faz sentido mesmo, né? Eu não tenho um livro que vai me guiar, mas eu construo o livro, né? E aí o professor, ele vai encontrar essa inspiração, como os artistas, dentro de si, né? Com as suas vivências. E ele não deve nunca correr o risco, assim como o artista, de achar que a obra está pronta, ou ficar muito satisfeito com a obra, porque quando ele chega nesse ponto, é sinal de que ele já se perdeu no caminho, já desvirtuou, né? Então, ele deve ser um crítico do próprio trabalho, né? De que ainda falta alguma coisinha, porque, no fundo, a gente pode ir melhorando, né? O professor será bem inspirado, sim, em primeiro lugar, procurar
a causa de muitas imperfeições e fracassos do seu ensino dentro de si próprio. Então, o que eu falhei aqui para que esse conjunto de indivíduos tivesse essa situação? E ele se revendo, se melhorando, testando novas formas, ele vai conseguir chegar num novo resultado, né? Que não esse do fracasso. Como que ele faz isso? Aí é de novo a palavra entusiasmo, né? Então vai ser motivado completamente por uma visão espiritual desse encontro, né? E não de uma visão pragmática de transferência de um conteúdo, de um conhecimento. Terminei, gente, nem acredito. Como se vê, o trabalho do professor Waldorf nunca termina. Em compensação, este se realiza plenamente e se enriquece, não materialmente, mas sob todos os aspectos verdadeiramente humanos. Não vai ser uma pessoa rica mesmo nos modelos que a gente tem de sociedade, né, de consumo. Talvez em uma outra escola, mas ele vai se realizar numa tarefa bastante nobre, né, que é de levar esses seres humanos para uma vida social saudável. Perguntas, minha gente? Ai, Ana, obrigada. É sempre muito bom nos vermos, te ouvir, e você é a nossa tutora espiritual, tá? Mesmo achando que não é tutora, tá bom? Obrigada. Eu sou muito nova para ser tutora. Se vocês falarem isso por aí, vocês vão ouvir, nossa, vocês vão levar bronca. Mas você não escolhe, não é você. Nem a gente. Uma amiga. Ô, Ana, depois eu quero estudar um pouquinho sobre a questão da gestão escolar, né? Qual é o papel, então, desse... Eu entendi que sempre vai estar pautado na autogestão e nesse colegiado, mas, então, qual seria a função, se a gente for transpor, né, assim, no universo da educação atual, o papel da direção, da coordenação pedagógica, como se dá essa figura nesse contexto, né, da pedagogia Waldorf, e a importância também da sua função enquanto esse elemento que está lá, tendo uma visão também distanciada desse cotidiano, do dia a dia da sala de aula, mas que está próximo, né? E como se dá esse papel? A gente vai ter, talvez, alguma discussão sobre esse livro, eu acabei não olhando os tópicos que vai ter ou não. Na estrutura formal da escola. Do dia Mas 15, eu posso olhar. Mas só para adiantar, é fundamental a gestão, a governança da escola, ela é fundamental, porque sem ela a gente não tem o professor livre para desenvolver todas essas qualidades, né? Que aí a gente acaba respingando no professor algumas demandas que não são dele. Então, o papel da gestão da escola, da direção da escola, é dar essa base, esse contato com o mundo físico, vamos dizer assim, para pensar uma imagem, ele é o corpo jurídico das regras. Então, ele vai ser o que vai dialogar com o mundo material. O professor é o que dialoga com o mundo espiritual. Uhum. Então, é papel da direção, por exemplo, ter uma coerência com o regimento da escola, com as regras de atuação do município, por exemplo, com as leis municipais, com as leis estaduais. Não vai ser o professor que vai saber se o regimento está em harmonia com aquilo que prevê a legislação, mas vai ser desse corpo de gestão.
vai ser papel desse corpo de gestão o equilíbrio econômico dessa escola. Não vai ser papel do professor. O professor, ele vai ser consultado para o equilíbrio. Sei lá, vou dar uma situação nossa aqui. A gente, duas crianças, né, a gente perdeu 2 famílias da iniciativa. E a gente falou, bom, a gente não vai conseguir continuar pagando o mesmo salário. Então, a gente consulta o professor, você topa, né, fazer isso, agir assim, portanto. Então, quem faz isso é quem está nessa direção, que a gente pode chamar de comissão, colegiado, interna, é o nome que mais se dá, né, que é a reunião de colegiados de professores e direção da escola. Mas a gente tem uma figura meio pro forma, assim, de diretor. Ele existe, assim, para representar a escola fora da escola, né? Para assinar, tem que ser pedagogo, enfim. Então, ele também cumpre uma função externa, né? Mas, E um professor que tem a formação Waldorf, né? A gente viu isso no curso lá em Botucatu, né? Professores da rede pública que estão estudando e têm esse olhar, mas que estão na rede. Como é que funciona, né, esse trabalho? Ele consegue executar e levar essa qualidade ou é muito limitado? Porque não tem esse corpo todo estrutural dando esse apoio. Como é? Você conhece algumas pessoas? algumas realidades, né? É bem complexo, porque se a escola inteira não está imbuída dessa visão de ser humano, ou seja, se ela não pratica a antroposofia, é muito mais, você vai encontrar forças adversas, né? Muito mais facilmente, assim, é meio óbvio, né? Mas às vezes está no caminho da biografia daquele indivíduo. Então, por exemplo, a escola de Nova Friburgo, uma escola pública. Quem coloca os filhos lá são os moradores ali do bairro. Muitas vezes eles não têm noção nenhuma de antroposofia, eles colocam lá porque é a escola mais perto que tem da escola, a escola mais perto que tem de casa. Vai ser muito mais difícil a atuação desse professor Waldorf nesse contexto em que os pais não estão engajados, porque a motivação deles para estar naquela escola é outra, que não a pedagogia. Então, eles vão enfrentar uma resistência que, às vezes, o que eu já vi o professor, ele não aguenta isso e ele vai para uma escola em que o contexto está mais harmônico. Mas, às vezes, é exatamente o contrário que a escola de Brasília, por exemplo. Era uma escola pública em que os professores começaram a fazer formação em pedagogia Waldorf, uma escola. Tipo, começou com 2 professoras, 3 professoras, a diretora fez seminário Waldorf. De repente, a escola se transformou numa escola Waldorf, mas foi orgânico, assim, foi de dentro, sabe? Aí isso funciona, eu acho. Quando é imposto, não funciona. Teve uma cidade, eu acho que chama Timburi, aqui no interior de São Paulo, que era uma secretaria, né, de educação que deu formação para todos os professores da rede. E aí, todas as escolas eram muito parecidas com essas escolas Waldorf mesmo. Só que aí mudou o secretário. Ele mudou tudo que era material, assim, visível, que era Waldorf, ele mudou, mas a formação desses professores já existia, então eles continuam sendo Waldorf, mas num contexto político de diferença, né, ali. Entendeu? Então, é muito particular, é como cada indivíduo mesmo, obedece algumas leis, mas tem algo que é muito daquele indivíduo, né, então as escolas também são isso, assim, né? Tem escola que tem uma autonomia da gestão, e aí é maravilhoso, porque aí a prefeitura não interfere, então, independente do prefeito que tiver,
quem vai administrar, o corpo pedagógico ali se mantém, né? Então a escola fica coerente. Mas tem escola que não, que a contratação é feita pela prefeitura. Então aí o professor cai lá e nunca ouviu falar de pedagogia Waldorf. Aí cabe ao corpo pedagógico ali sensibilizar. Às vezes funciona, às vezes não. A gente teve uma reunião com o Rubens Salles, que é do Instituto Ruth Salles, o slogan do Ruth Salles é: a pedagogia Waldorf ao alcance de todos. A dona Ruth foi uma professora de artes e trabalhou na Steiner, uma pessoa bem importante, assim, no movimento antroposófico no Brasil, e o Rubens é filho dela, e faz 20 anos ele criou esse instituto para levar a pedagogia Waldorf para contextos de vulnerabilidade social, escolas públicas, escolas conveniadas, tal. E hoje a gente teve uma reunião com ele, para a nossa escola daqui, e aí ele falou isso, assim, que cada escola é um organismo mesmo, assim, e começa de um jeito, e passa um tempo, ela vai estar de outro jeito, porque depende do caminho espiritual também que esse corpo pedagógico faz, né, das pessoas que compõem. Por exemplo, a Gabriela está entrando agora na Aroeira, né, o que da biografia dela conversa com a biografia dessa iniciativa, né, enfim, é isso. Ana, oi, tudo bem? Eu cheguei atrasada. Com essa última fala sua, eu me lembrei, assim, do momento que a gente está vivendo, né? E aí, assim, na nossa empolgação de construir e fazer mudar de espaço e aquilo tudo, a gente acabou encontrando, o universo se movimenta, a gente encontra pessoas, de repente, no meio da praia, que trazem informações do nada sobre iniciativas Waldorf do outro lado do Brasil. E aí, né, a gente fica assim, né, fala, não é possível, essas pessoas estão aqui e tal. Então, a gente conheceu um casal num dia que a gente foi visitar uma casa, que é um casal que ela é arquiteta, ele é engenheiro, ela já teve um contato com a pedagogia Waldorf na infância, que os pais dela estudavam, tinham um grupo de estudo de antroposofia e tal. Bom, a gente conheceu eles na praia, e aí, nessa conversa, eles contaram que eles fizeram um projeto, porque eles trabalham com bioconstrução, e eles fizeram um trabalho para uma iniciativa lá de Pernambuco, de uma escola rural. A Turmalina, né? Turmalina, eles fizeram o projeto urbanístico do loteamento. Bom, eu pirei com essa história e falei, não, nós vamos fazer aqui, não sei o quê, e comecei a pensar nisso. E aí, assim, eu comecei a pensar e pesquisar sobre a Turmalina, e aí me veio exatamente essa questão da onde surgiu essa comunidade, né, que é completamente diferente da nossa história. Primeiro porque já era uma escola rural, pública. Dali surgiu a comunidade, que provavelmente foi movimentada por professores, né, dentro daquela escola, né, pelo que eu vi ali, né, que eu entendi. E disso se criou esse projeto, tal, que cresceu, e aí virou esse loteamento, que provavelmente, aí eles tiveram financiamento, né, do exterior e tudo mais. E a gente está indo num caminho que, assim, eu falei, não adianta forçar as coisas também, porque nós somos pais, né, a escola está sendo criada de outro lado. São os pais que estão vindo com essa iniciativa, então a gente vai andar por outro caminho. Um dia a gente chega né, nessa direção, mas é uma coisa de cada vez. Como diz a minha filha, mãe, uma coisa de cada vez.
Thalys. Então, mesmo se a gente quiser duvidar que esse mundo espiritual opera, essas evidências vêm e batem na gente. Vai encontrando. E isso de falar que esse é um movimento diferente, porque é feito de pais, já vi essa história. Porque muitos pais se tornam colaboradores da escola, professores, atuantes no cotidiano. E não existe professor sem aluno, sem criança. Então, assim, as famílias, elas estão caminhando junto com os professores. E os professores também chegam. É impressionante. Assim, é o que eu tenho para falar. Assim, não tem muito como a gente fugir. Assim. A história ela só vai sendo revelada, sabe? Atenta, pede orientação para fazer a pergunta. Aí vem a resposta no sonho, vem a resposta na praia, num amigo, num livro que chega. Então, eu acho que está num caminho super bonito, assim, para vocês. Não, tá. A gente conheceu uma casa linda, incrível, que depois eu vou te mandar umas fotos. Lá do Indaiá, né? Você já tá sabendo? A Thaís comentou no comecinho, só um pouquinho. Eu vou parar a gravação, só para não ficar muito longa, gente. Tá. Tá bom.